Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Bem, eu quero começar mais esse vídeo aqui esclarecendo algo. Esse vídeo não vai falar aqui sobre religião, ele vai falar sobre intimidade. Vou fazer uma série de vídeos que vão falar de alguma maneira de intimidade com Deus. E não sei quantos são, no mínimo 3 vídeos, e Deus é que vai dizer quantos são. Bem, dito isto, eu quero lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta relativamente engraçada, mas muito pertinente para que a gente possa entender aquilo que Deus vai falar ao nosso coração a partir de agora. Sabe aquele dia que você está num sufoco, que você está numa dificuldade enorme? Para quem você liga? Você liga para o 91 ou você vai lá no Salmo 91? Essa pergunta ela é importante por quê? Porque dependendo da tua resposta, ela vai te dizer quem é o teu socorro bem presente. Ou ela é aquele amigo que talvez possa te ajudar, ou o teu socorro bem presente é Jesus. Muito provavelmente você vai dizer que é Jesus, e isso é bom, e creio que seja. A pergunta que se faz é: de que maneira esse teu socorro bem presente, como esse teu socorro bem presente tem participado da tua vida? Como você tem participado da vida de Jesus? E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Bem, nós vamos, já deu para perceber que nós vamos falar a respeito do Salmo 91. Ele é um dos salmos, se não mais conhecido, mas um dos mais conhecidos, especialmente o versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Bem, para que a gente possa entender o que quer dizer esse salmo, ou como esse salmo deve ser vivido, a gente vai precisar de algumas referências bíblicas. Nesse salmo, quando a gente lê, e a gente lê por completo, a gente vai ver que ele é rico em promessas. É um salmo muito forte, é um salmo muito utilizado, é um salmo muito falado, é um salmo que muitas vezes ele é utilizado em momentos de guerra, e deve ser assim. Mas nós vamos entender como ter acesso a essas promessas, porque essas promessas elas estão aqui e elas são para todos, mas eu acredito que nem todos têm acesso por falta de alguns entendimentos que precisam ter a respeito dele. Amém? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo 3 versículos, 3 palavras para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco a respeito de intimidade. Mas irmão, o que tem a ver intimidade com o Salmo 91? Vamos lá, vamos caminhar um pouco. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Esse é o iniciozinho, né? Nós vamos também ver lá, diz em Efésios 6,11, que a palavra diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. E também em Tiago 4,8, que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Bem, irmãos, por que esses 3 versículos e o que eles têm a ver com o Salmo 91? Bem, quando a gente lê o Salmo 91, e vamos ler com mais cuidado, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Bem, quando a gente pensa em esconderijo, e a gente está falando aqui, não é de qualquer esconderijo, é o esconderijo do Altíssimo, o que é que nos vem à mente? O que é que a gente pode entender? Bem, a gente pode entender o seguinte, que esconderijo é um lugar, por exemplo, se eu tenho um esconderijo, é um lugar onde poucas pessoas ou somente eu vou conhecê-lo. E quando se fala de Deus e quando se fala do esconderijo de Deus, do Altíssimo, é um lugar onde poucos conhecem, é um lugar que não é de fácil acesso, é um lugar onde o acesso não é permitido a todos. E aí, eu tenho que entender que esse esconderijo é um lugar onde o Salmo 91 diz que é aquele que habita nesse esconderijo. Agora é fácil, se não é um lugar de fácil acesso, a pergunta que se faz: é fácil de habitar nesse esconderijo? Bem, não é fácil, mas é possível. E como eu faço para habitar nesse esconderijo? A Bíblia diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui nós temos outra parte importantíssima para a gente poder viver esse salmo, e quando as dificuldades vierem, porque vem para todos, a gente vai poder acessar esse salmo.
E esse salmo ele vai ser acessado não como um amuleto, não como uma parte na Bíblia que eu abro e deixo aberta lá na minha estante e que passa a estar empoeirado, não como algo, como uma reza, mas como algo que eu vou entender e vou viver. Em Hebreus, como eu acabei de falar para vocês, 4:12 diz, só na parte A diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Bem, nos dá duas características da palavra de Deus, que ela é viva e também que ela é eficaz. Quando a gente não entende o Salmo 91 e a gente o professa e a gente fala em voz alta e a gente clama a Deus, muitas vezes com um coração realmente sincero, mas a gente não entende como vivê-lo, a gente está buscando somente o que diz em Hebreus a respeito da eficácia da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas muitas vezes a gente quer a eficácia da palavra, mas não quer viver a palavra. E como que eu vivo essa palavra, irmãos? Quando eu vou voltar para o Salmo 91 e eu falo de esconderijo e eu falo de sombra, esconderijo é algo que poucos conhecem. E algo que poucos conhecem significa que aqueles poucos que conhecem são aqueles que são mais íntimos. Então, o esconderijo do Altíssimo não é para qualquer um, é para quem busca intimidade com o Altíssimo. E a outra parte do Salmo 91 fala de sombra. O que quer dizer sombra? Bem, é simples da gente entender. Quando eu falo de sombra e eu te peço, por exemplo, olha, toca na minha sombra, o que é que você tem que fazer? O mínimo que você tem que fazer é tentar se aproximar de mim, porque senão você não conseguirá tocar na minha sombra. Sombra fala de proximidade. Então, para que eu tenha essa palavra como viva e eficaz, aliás, para que eu tenha essa palavra como eficaz, eu tenho que tê-la como viva. E para que eu tenha essa palavra como viva, eu tenho que viver essa palavra. Trocando em miúdos, o que significa isso? Irmãos, Deus ele está nos chamando a viver um tempo de intimidade. Sempre foi assim, desde o início com Adão. A gente vê os profetas, todos os homens que foram enormemente usados por Deus, eles têm uma característica em comum, que é buscar e ter intimidade com Deus. Há estudiosos que dizem que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, outros dizem que foi escrito por Davi. O que a gente consegue entender de características comuns nesses dois? Uma delas é intimidade com Deus. Davi tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração que buscava Deus acima do reino. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Eram íntimos. Qualquer um dos dois se encaixa nesse perfil de escritor desse salmo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o segredo é intimidade com o Senhor, é ter um secreto com o Senhor. A pergunta que eu te faço agora, como é que está o teu secreto? Como é que está o teu lugar de conversa com Deus, de intimidade com Deus? Aquele lugar oculto, aquele lugar que Mateus 6,6 diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai, que o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Como é que está esse lugar? Esse é um lugar que está como uma Bíblia aberta há muito tempo no Salmo 91, ele está empoeirado. Esse é um lugar que um dia esteve muito bem frequentado por você e consequentemente por Deus, mas que hoje já não tem tanta frequência. Como é que está o teu lugar secreto? Você quer realmente estar à sombra do Onipotente e ali descansar? Então você tem que buscar, sabe, se esconder no esconderijo do Altíssimo. E só se esconde nesse esconderijo quem busca intimidade com Deus. E esse é um reino de ordem. Deus é um Deus de ordem e decência. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, novamente eu retorno, se eu quero a eficácia da palavra, eu tenho que ter a vida que a palavra me proporciona e pede de mim. Lá em Tiago 4,8, a palavra de Deus diz assim, chegai-vos, pois, a Deus e Ele se achegará a vós. Há uma ordem, assim como há uma ordem para viver e ter a eficácia, há uma ordem para que Deus se chegue a nós. A primeira coisa para que Deus se chegue a nós é nós nos achegarmos a Ele. Lá em Efésios 6,11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o que eu quero deixar no nosso coração? Eu quero deixar o seguinte, Deus ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus zeloso. Então, se eu quero Deus, primeiro eu tenho que buscar Deus.
Se eu quero as benesses do reino, eu tenho que primeiro buscar o rei. Se eu quero viver uma vida de intimidade com Deus, à sombra dele, eu tenho que buscar o meu secreto com ele. Então, há muitos que querem Deus, mas não querem buscar o Deus. Há muitos que querem o reino, mas não querem o rei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus novamente nos fala em Hebreus: tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, por Deus ser um Deus zeloso e organizado, a gente não pode imaginar que a armadura dele está espalhada pela casa. Se eu quero algo de Deus, eu tenho que buscar Deus. Sabe por quê? Porque tudo de Deus está com Deus. Deus não perde as coisas, Deus não esquece as coisas, Deus não deixa espalhado as coisas para que eu vá e me aproprie delas, sem que eu tenha que primeiro me achegar a Ele. Então, o recado que eu deixo ao teu coração e ao meu coração, porque essa palavra falou primeiro comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Busque o Altíssimo. Busque o Altíssimo no dia bom. Busque o Altíssimo no dia mau. Busque o Altíssimo diante das tuas alegrias. Busque o Altíssimo diante das tuas aflições. E é certo que você vai ter uma sombra à tua disposição todos os dias para você descansar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê um dia cheio de paz. E se hoje é um dia atribulado, há promessas na palavra de Deus para que você se aproprie. Então, não temas, busque. E fique com essa frase que eu vou deixar ao teu coração: vá pela sombra. Amém? Que Deus te abençoe.